Olá, irmãos, a paz de Jesus. Aqui quem fala é o pastor Vander Cleison, da Igreja Assembleia de Deus de Yahoo, somente Yahoo salva. Um fiel da minha igreja me mostrou um vídeo de um padre romanista falando uma série de absurdos. E nesse vídeo aqui, eu vim aqui para provar que esse romanista idólatra está errado. Então, vou colocar o vídeo aqui do padre para vocês verem. Na sequência, eu vou mostrar na Bíblia, na Palavra de Deus, que ele está errado. Acompanhe o vídeo dele. Por que que eu não concordo com missa de sétimo dia e missa de corpo presente? Vamos pela Bíblia. Eclesiastes diz que a gente não deve ser ignorante a respeito dos nossos irmãos que dormem. Então, já está dormindo, meu filho. Morreu, né? Infelizmente, não pode mais ser feito nada. Se a criatura não quis saber de Deus nem quando vivo, de morto é que não vai adiantar. Você pode fazer missa de sétimo dia, 30 dias, tanto você quiser. Não vai adiantar de nada. E não existe esse negócio de dizer, o fulano morreu, foi para o purgatório. Nós vamos rezar pelas almas do purgatório. Esta santa e gloriosa palavra aqui não nos fala a respeito de purgatório. Ela fala de inferno e de condenação. Purgatório não. Então quer dizer que eu vou morrer, vou fazer tudo de ruim, depois eu vou para o purgatório para chegar lá pagar meus pecados. Aí lá eu vou sair, eu vou pro céu. Ô, coisa linda. Então aqui foi tudo errado, né? Vamos ler a Bíblia, pessoal, pelo amor de Deus. Depois não estão aí, no pau. Estão achando ruim. Lê a Bíblia. Então, como vocês puderam ver, ele primeiramente diz que, eu notei aqui algumas coisas que ele disse. Ele diz que os mortos dormem. Eu queria dizer para esse padre que ele não conhece a Bíblia. Ele não conhece a palavra de Deus. Ele não conhece a palavra de Deus. Eu vou mostrar na Bíblia que ele está errado. Ele diz que os mortos dormem. Mas se você for ler lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10, vai dizer o seguinte: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Gritaram em voz forte, Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então aqui fala de pessoas que foram mortas, estão gritando, clamando em voz alta, falando das pessoas que ainda estão na terra, ou seja, eles não estavam mais na terra. Então, como que quem dorme pode clamar em voz alta pedindo por justiça? Por acaso alguém que dorme pode falar? Alguém que dorme pode clamar a Deus? Então o senhor está errado, padre. O senhor está errado. Os mortos não dormem. Os mortos aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, ou seja, por causa da Bíblia. E eu estou usando a Bíblia romanista. A Bíblia romanista, Bíblia tradução da CNBB. Bíblia romanista, para vocês não dizerem que nós adulteramos a Bíblia, né? E outra coisa que ele diz que sobre a missa de sétimo dia, não existe missa de sétimo dia, nem de corpo presente, nem de 30 dias. Mas, novamente, vamos lá para a palavra de Deus, né? Porque nós só seguimos a Bíblia. Você tem que provar que está na Bíblia. Você abriu sua Bíblia, mas você não provou nada. Entendeu? E eu vou provar aqui, em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 7 e 8. Vai dizer o seguinte: ao morrer, Moisés tinha 120 anos. Sua vista não tinha enfraquecido, nem seu vigor se tinha esmorecido. Os israelitas choraram Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias, até terminar o quê? O luto por Moisés. Então eles fizeram culto, né? Eles prestaram luto para Moisés, né? Durante 30 dias sem terminar o luto. Os israelitas choraram por Moisés por 30 dias. Não foi nem de corpo presente, não foi nem de sétimo dia, foi por 30 dias. Por 30 dias eles honraram Moisés depois que Moisés tinha morrido. Está na Bíblia, né? Deuteronômio 34, versículos 8 e 9. Versículos 7 e 8. Os israelitas, por 30 dias, choraram a morte de Moisés ao lado do sepulcro.
Somente depois de 30 dias eles foram embora. E você vem me dizer que não devemos prestar honra aos mortos? Vai ler a Bíblia, padre. Vai ler a Bíblia. Eu sei que católico não lê Bíblia, mas vai ler a Bíblia que você está muito errado. Outra coisa que esse padre fala, que nós não devemos fazer nada pelos mortos. Nada. Morreu, a pessoa dormiu. Não há nada que ser feito pelos mortos. Novamente eu vou provar que o senhor está errado, padre. O senhor está errado. Porque padre só prega mentira. Padre, todo romanista é pagão e prega mentira. Você diz que não devemos fazer nada pelos mortos, mas a gente vai lá na palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, vai dizer o seguinte, padre. Se não fosse assim, o que pretenderiam aqueles que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos absolutamente não ressuscitam, por que então por que se batizar em favor deles? Ou seja, os cristãos da igreja primitiva, que não era igreja romanista, os cristãos da igreja primitiva se batizavam pelos mortos, em memória dos mortos, em honra aos mortos. Está aqui, 1 Coríntios 15, 29. Se os mortos absolutamente não ressuscitam, por que então nos batizamos em favor deles? Batizar em favor dos mortos. Como não precisamos fazer nada pelos mortos, padre? O senhor está errado, padre. O senhor precisa se converter, sair dessa Babilônia. Saia dessa Babilônia. E por fim, o senhor fala do purgatório, que não existe purgatório na Bíblia. Inclusive o senhor fala que depois que morre, existe somente inferno e condenação. Para o senhor que é romanista, certamente só há inferno e condenação. Mas para um cristão, há inferno e há céu. Né? Mas, enfim, você diz que não tem purgatório na Bíblia. Claro, exatamente, não tem a palavra purgatório na Bíblia. A palavra purgatório realmente é invenção dos romanistas, dos papas. Mas o conceito de purgatório está na Bíblia, padre. Eu vou provar para você. Eu vou provar para o senhor. Né? Então, eu vou fazer aqui uma aula de estudo bíblico, dominical, gratuita para o senhor. Né? Para começar, nós vamos lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8. O que vai dizer? Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, 1 João, capítulo 1, versículo 8 diz que todos nós temos pecado. Todos nós. Se nós dizemos que não temos pecado, nós mentimos. Todos temos pecado. Eu, você, todos. Né? E continuando aqui, a aula de Bíblia que eu estou dando no senhor, nós vamos lá em Apocalipse, livro de Apocalipse, também escrito por João. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, vai se dizer o seguinte: nunca jamais entrará nela, ou seja, entrará na Nova Jerusalém, no céu, o que é impuro, nem alguém que pratique abominações e a mentira. Ou seja, impuro, não entrará nela ninguém que é impuro, ninguém que seja pecador. Impureza é o pecado. No céu não entrará pecado. A palavra de Deus diz, no céu não entrará pecado. E mais nos versículos que nós lemos anteriormente, diz que todos pecamos. Ora, se todos pecamos e no céu não entra pecado, então não vai entrar ninguém no céu? Calma, calma. Vamos lá agora para 1 João novamente, primeira carta a João, capítulo 5, versículo de número 17. Diz o seguinte: toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Ou seja, há pecado que conduz à morte e há pecado que não conduz à morte. E de que morte João está falando? É dessa morte aqui, desse mundo? Né? Não. Voltamos lá para o livro de Apocalipse. Apocalipse, novamente, Apocalipse capítulo 20, agora, versículos 13 e 14. E aqui nós vamos saber de qual morte o apóstolo está falando. O mar devolveu os mortos, que nele se encontravam. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos. E cada um foi julgado conforme a sua obra. Não conforme a sua fé, mas conforme a sua obra.
A morte e a morada dos mortos foram então atiradas no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ou seja, a segunda morte é o inferno. E a Bíblia diz que os pecadores serão atirados no inferno. Os pecadores não entrarão no céu. E como resolver isso? Todos pecamos. No céu não entra pecado. E quem não entrar no céu vai ser jogado no lago da morte, lago de fogo. Mas a Bíblia também diz que há pecado que nos leva para a morte e há pecado que não nos leva para a morte. Ou seja, há pecado que nos manda para o inferno, mas há pecado que não manda para o inferno. E quem vai julgar isso está lá em Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27. Diz: e como está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Então, todos somos pecadores. A Bíblia diz, todos somos pecadores. Mas há pecado que leva à morte e há pecado que não leva à morte. E a morte é o lago de fogo. E nós vamos ser julgados depois da morte. Vem o juízo. Aí então eu lhe pergunto, padre, se todos somos pecadores, mas há pecados que não levam à morte. Então, nós morremos, vou ensinar para você que é romanista. Você, todo romanista que assistir esse vídeo vai aprender. Nós morremos. Após a nossa morte, nós vamos ser julgados. Todos pecamos. Nesse julgamento, vamos saber se os nossos pecados vão nos levar à morte ou não. Se levar à morte, nós vamos para o inferno. Se não levar à morte, nós também não podemos entrar no céu, porque a Bíblia diz que no céu não entra pecado. Então, para onde vamos? Para onde vamos? Se não podemos entrar no céu, se não podemos ir para o inferno, nós pecadores que não vamos ser condenados, vamos para onde? Me diz. Vamos nos livrar dos nossos pecados. Não é no inferno e não é no céu. O nome que a gente dá para isso, pouco importa. Pode ser purgatório, pode ser dormitório, pode ser refeitório. Né? Pouco importa. O que importa é o seguinte: no céu não entra pecado. No inferno serão os condenados. Para onde vão aqueles que pecaram e não foram condenados? Para onde? Me responda. Qualquer romanista que assistir esse vídeo me responda. Então eu peço que todos os irmãos cristãos evangélicos compartilhem esse vídeo. Vamos desmascarar esses romanistas, papistas, idólatras da ICAR fundada por Constantino. Então, fiquem todos com Deus, irmão. Muita oração. Eu desejo a todos muita paz e não deem atenção para esses falsos profetas, esses padres da ICAR. Fiquem todos com Deus. Amém.